Há várias semanas, começamos a planejar o casamento de nossa filha. Com alegria, sonhamos e trocamos ideias. Então, meu marido Greg recebeu uma ligação que não podia ignorar. Era o oncologista confirmando o que esperávamos que não fosse verdade. O câncer de Greg tinha voltado. Não é incrível como podemos passar do melhor dia ao pior dia em poucos minutos? Assim é a mortalidade, um lugar de provas projetado para o crescimento. Aprendi que Deus permite que a mortalidade faça sua obra em nós, tanto nos dias melhores quanto nos dias piores. Como passamos por esses dias? A história de Pedro nos ensina que recebemos força quando andamos com Cristo e nos apegamos às suas verdades eternas. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: "Quem dizeis vós que eu sou?" Eles tinham visto as redes vazias se encherem, as tempestades se acalmarem, os pães se multiplicarem e os mortos voltarem à vida. Quando Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", Jesus respondeu: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus." Aquele deve ter sido um dos melhores dias. O Espírito confirmou uma verdade eterna e Pedro corajosamente prestou testemunho dela. Mas apenas 3 versículos depois, houve uma mudança. Quando Jesus começou a falar de sua morte iminente, Pedro repreendeu: "De modo nenhum te aconteça isso." "Para trás de mim, Satanás", foi a resposta imediata do Salvador. Pedro tinha boas intenções. Ele não queria que o Salvador morresse, mas não entendia o plano de Deus para seu filho. A história de Pedro foi do melhor dia ao pior dia em apenas 3 versículos. Com essa história, aprendemos que nosso entendimento das verdades eternas não é criado em um único momento. O testemunho é edificado com o tempo, dia após dia, tanto nos melhores quanto nos piores dias. Essas verdades eternas muitas vezes são provadas com convites. Em Mateus 14, Pedro e os outros discípulos foram apanhados por uma tempestade quando Jesus se aproximou do barco. Pedro gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Jesus respondeu com um convite: "Vem." Pedro saiu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O melhor dia. Mas no versículo seguinte, lemos que Pedro viu o vento, ficou com medo e começou a afundar. O pior dia em questão de instantes. Você já aceitou um convite do Senhor e depois se sentiu inadequado para segui-lo? Todos sabemos o que é duvidar e ter momentos de afundamento. Mas observe onde Jesus estava quando Pedro aceitou o convite que parecia grande demais. Ele não estava gritando instruções da margem ou dando conselhos da segurança do barco. Ele estava na água com Pedro, a uma distância de alcance. Ao aceitar os convites do Senhor, tanto nos seus melhores como nos piores dias, o mesmo acontecerá com você. Vamos considerar uma história final. Desta vez, vamos começar com o pior dia. Na noite em que Cristo foi preso, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes e então o galo cantou. Lucas escreve: "E virando-se o Senhor, olhou para Pedro." Muitas vezes penso nesse olhar. Jesus sabia que o pior ainda não tinha terminado. Ele sabia que teria experiências muito difíceis. Quando Pedro viu aquele olhar, Lucas nos diz que ele se lembrou da advertência de Jesus sobre o galo cantar. Eu me pergunto se Jesus estava se lembrando das palavras de incentivo que tinha dito a Pedro mais cedo. "Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos." Talvez aquele olhar não fosse um olhar indicando fracasso, mas sim um olhar de força capacitadora, destinado a carregar Pedro pelos piores momentos à frente. O julgamento, a cruz, o sepulcro. Depois daqueles dias difíceis e depois de uma longa noite de pescaria, Pedro e Jesus estavam na costa da Galileia. O Salvador fez outro convite: "Apacenta as minhas ovelhas." A fé que Pedro tinha não havia falhado, e por causa de seu profundo amor por Jesus, ainda havia uma grande obra para ele. Pedro deveria ser mais do que apenas um pescador. Ele agora se tornaria um pastor. Às vezes, nós nos perguntamos se as promessas do Senhor serão realmente cumpridas em nós, especialmente quando tudo parece perdido, principalmente nos piores dias. A história de Pedro nos lembra que sim.
A história poderia sugerir que Pedro tentou atrapalhar o plano do Pai, que quase se afogou devido à falta de fé e que negou conhecer o Salvador 3 vezes. E isso seria verdade. Mas também é verdade que Pedro andou sobre as águas. Foi o primeiro apóstolo a prestar testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e recebeu as chaves do sacerdócio para presidir a Igreja do Senhor. Talvez tanto os piores quanto os melhores dias tenham sido necessários para que Pedro se tornasse quem o Senhor precisava. Não sei o que está acontecendo na sua história agora, se hoje é o melhor ou o pior dia. Mas aqui está o meu conselho. Naquele pior dia com Greg há várias semanas, abri o guia Força dos Jovens, pensando se as verdades eternas, os convites e as bênçãos prometidas poderiam realmente ajudar Greg e a mim a encontrar forças em Cristo. Aqui está o que eu li. Talvez ajude você. O plano de Deus é para você. Ele tem todo o poder e conhece todas as coisas. Você pode confiar nele mesmo quando a vida estiver difícil. Deus quer conversar com você. Ele conhece você, sabe seu nome. Abra seu coração a ele. Busque o silêncio e ouça as respostas dele. Jesus Cristo vai ajudar você. Quando estiver preocupado, com medo ou tendo dificuldade de alguma forma, ele vai consolá-lo. Ande na luz de Deus. Você faz escolhas melhores quando consegue ver as coisas com clareza. As ordenanças e os convênios do templo dão a você mais acesso às bênçãos de Deus. Eles ajudam a conduzir sua vida com orientação divina, aumentam sua parceria com o Espírito e com anjos, e o capacitam a viver de acordo com seus privilégios e a invocar o poder de Deus. Por fim, Jesus Cristo traz alegria. Você pode ter um dia ruim, uma semana ruim ou um ano ruim. Apenas lembre-se, a alegria não é a ausência de tristeza em sua vida, mas é a presença de Cristo em sua vida. Ao dedicar seu tempo a esse guia, você vai perceber que não é apenas um guia com padrões, é um guia que traz muita força. Porque Jesus Cristo sabe tudo sobre os melhores e os piores dias. Ele teve um sofrimento tão grande que um anjo foi enviado para fortalecê-lo, a traição de um bom amigo, a cruz no Calvário. Mas sua história também tem um jardim, uma pedra removida e um túmulo vazio. Graças a ele, não importa o quanto as coisas estejam ruins agora, seus melhores dias estão por vir. Jesus Cristo é nossa força. Eu sei disso. E disso presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.